Dia 23 de maio de 2022, Coronel Paulo. Eu estou afastado dos quartéis da Polícia Militar, desde 2009. Aliás, eu estou afastado desde 2008. A minha reforma é que foi publicada em 2009. E em função do que aconteceu após a nossa mobilização dos coronéis barbonos, que não é interessante aqui retornar ao tema, eu me afastei dos quartéis. Por isso, 99% das vezes que eu me expresso, eu estou fazendo como cidadão brasileiro. Em face de eu não ter a certeza de como está a Polícia Militar e muito menos o Corpo de Bombeiros Militar após mais de uma década. Um exemplo disso foi ontem, que eu fiz uma pergunta aos senhores e às senhoras que me assistem sobre o baseamento de viaturas. Obtive algumas respostas até, no sentido de que realmente em alguns locais as pessoas têm visto mais as viaturas baseadas, uma pequena amostra, da realidade. Também concordei quando colocaram que o baseamento já ocorre há muito tempo. Aliás, o baseamento faz parte, da própria rotina do patrulhamento. A viatura não fica o tempo todo circulando nas ruas. Nunca ficou, e nunca ficará. Sempre terá pontos, escolhidos, pelo planejamento, onde a viatura para, que na minha época se chamavam de pontos base. Hoje eu não sei qual a expressão, correta. E dessa forma eu coloco algumas coisas. Eu não sei, por exemplo, atualmente, qual a interferência, qual o grau de interferência político na Polícia Militar. Mas eu vivi isso na Polícia Militar. E ouvia falar disso no Corpo de Bombeiros Militar. É uma coisa antiga. Eu até já me reportei a esse fato quando eu falei que nós deixamos de estar vinculados ao Exército Brasileiro, nesse aspecto, ganhamos o comando próprio, mas aí veio a política e entrou nos quartéis. Isso eu vivenciei, isso eu estou testemunha desse fato. Agora, como isso está hoje, eu não sei. Houve épocas de políticos escolherem comandos de batalhão operacional, de determinarem promoções. Eu lembro até, quando eu fui promovido a coronel em 2005, estavam seguindo a ordem estipulada pela Polícia Militar, o ordenamento feito segundo a avaliação da Polícia Militar. Se não me falha a memória, eram 9 vagas e eu era o 7º colocado. Quer dizer, em tese, eu seria promovido como fui. Só que um companheiro da minha turma, ele era o 8º ou o 9º, ele não foi promovido. Pularam ele e promoveram um outro tenente-coronel a coronel. Isso só pode ser explicado por interferência política. Não existe outra possibilidade, Se a Polícia Militar diz que vai promover A, B, C e D, e na hora da promoção sai A, B, C e G, é porque alguém interferiu no processo. Às vezes o governador, inclusive Sérgio Cabral, quando governador, se vangloriava de nunca ter interferido, nunca ter feito um pedido para promoção na Polícia Militar. E segundo o comandante-geral da época, quer dizer, ficou apenas um ano, o coronel Biratã, ele disse realmente que o governador nunca fez um pedido a ele para que promovesse qualquer pessoa. A Polícia Militar é que escolhia quem ia ser promovido.
o que é o ideal, né? O que é o ideal. Essa interferência política, ela é nefasta, como na maioria das vezes. Então, quando eu busco alguma informação, é porque realmente eu estou afastado dos quartéis. Então, eu não tenho mais ligações interna corporis. Tem uma ou outra pessoa que ainda está no serviço ativo e que tem uma boa relação comigo e tal, mas não tem como buscar. Aí eu tenho que perguntar. É a minha única forma de construir uma opinião a respeito, né? E auxiliar nas reflexões. Eu, quando falo da quebra da paridade, é porque eu fui, pesquisei, verifiquei, realmente houve a quebra da paridade, está claríssimo isso, como eu costumo usar a expressão, com clareza solar. Ali não há dúvida mais sobre isso. Os veteranos e as pensionistas estão sendo prejudicados. Agora, quando eu falo, ou quando eu respondo a um comentário no tocante aos comandantes gerais não estarem defendendo os veteranos e os pensionistas, eu estou falando uma situação que eu não estou vivenciando. É o que transparece. Por que transparece isso? Porque eu não vejo. Assisti um podcast do comandante-geral da Polícia Militar e o assunto foi tocado assim, de passagem. Mas sei, por exemplo, que na Polícia Militar houve uma publicação em janeiro no boletim, no BOL da PM, sobre a interpretação da Polícia Militar com relação à GRAM para veteranos e pensionistas. Mas eu penso que a coisa já tenha mudado. Diante de tantas informações que foram surgindo, de tantos eminentes juristas que se manifestaram ao longo desse período, e talvez fosse interessante, porque o comandante precisa se comunicar com a tropa, isso eu não tenho dúvida. Seja através do boletim, por exemplo, que eu não leio. Mas o boletim é um meio de se comunicar. Agora, prejudica muito isso no tocante, esse meio prejudica muito a comunicação com veteranos e pensionistas, porque a maioria não acessa mais o boletim da Polícia Militar. Essa é a grande verdade. Então é interessante que isso seja feito, não só na Polícia Militar, mas no Corpo de Bombeiros Militar, através de vídeos institucionais. Porque o vídeo circula nas redes e aí alcança muitos veteranos e muitas pensionistas. E elas replicam. Tem um efeito multiplicador. Daqui a pouco o vídeo institucional está em vários grupos de WhatsApp. E todo mundo vai tomando conhecimento. Como também eu comentei ontem a dúvida sobre a Gretchen. Eu particularmente não sei o que vai acontecer no próximo pagamento com relação à Gretchen. É desinformação da minha parte? Pode ser. Como eu não acesso o boletim, mas como é da minha parte, é de uma quantidade enorme de veteranos e pensionistas. E também, repito, não é só o comandante-geral que tem que falar pela Polícia Militar. Ele pode delegar essa fala, essa explicação, por exemplo, para o diretor de veteranos e pensionistas. Isso tanto na Polícia Militar quanto no Bombeiro. Aí, eu acho até bastante interessante isso, porque preserva um pouco a imagem do comandante. Eu fazia isso quando era corregedor. Quando eu era corregedor, via de regra, as notícias eram ruins. Quem colocava a cara? Eu. O comandante-geral ficava preservado. Então, é interessante que quem fale sobre isso seja o diretor de veteranos e pensionistas, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros. E explique a posição com relação à GRAM, a posição com relação à Gretchen. Porque as pessoas, os militares do estado do Rio de Janeiro, veteranos e as pensionistas, elas precisam planejar suas vidas financeiras.
Daqui a pouco tem gente contraindo dívida e não podendo pagar. Então é fundamental essa comunicação. Comando geral das instituições, repito, não precisa ser o comandante geral, e a tropa, os ativos, que aí são através do boletim, através das palestras que são realizadas nas unidades, ou usando vídeos institucionais para que circulem nas redes e nós possamos ter essas informações. Senão, nós ficamos um tanto ou quanto assim, perdidos. O que vai acontecer? Não sabemos, não custa lembrar que nós temos veteranos e pensionistas com idade extremamente avançada. Graças a Deus, diga-se de passagem. Mas a idade avançada traz algumas comorbidades. E eles, às vezes, não têm nem acesso à internet, não sabem usar um celular. Mas aí alguém da família acaba tomando ciência de como vai se processar essa situação e acaba informando. É o efeito multiplicador que tem um vídeo, né? Tem gente que faz um vídeo e tem 1 milhão de visualizações. Olha o efeito multiplicador do vídeo. E se for um conhecimento, algo útil, olha a multiplicação desse valor. 1 milhão de pessoas assistiram, fizeram reflexões a respeito, aprenderam alguma coisa nova, importante para suas vidas. Então, vamos tentar ver se a gente estabelece um meio de comunicação com os veteranos e com as pensionistas que seja mais eficiente. Porque se eu, que estou em grupo de WhatsApp, eu que tenho página no Facebook, no Twitter, eu que recebo comentário de várias pessoas diferentes, às vezes não consigo formar uma opinião, imagine os veteranos e as pensionistas que não têm nada disso. Aí vão ficar no ouvir dizer. Ah, eu ouvi dizer. Ou então vão ficar com a interpretação deles. Aqueles que ainda têm condições, né, de analisar, de interpretar os fatos. E às vezes a interpretação da pessoa não é a interpretação da instituição. Nós já estamos aí vivendo um verdadeiro dilema. Eu não tenho nem como avaliar quantas ações estão em curso com relação à GRAN. Aliás, nem eu, nem ninguém tem como avaliar quantas ações estão em curso. Daqui a pouco, nós corremos o risco de termos ações com relação à GRET também, em função dessa confusão do sistema remuneratório criado pela tempestade perfeita, a Lei 9.537/21. Eu acho que tudo pode ser resolvido até com certa facilidade em termos de comunicação. Basta ter vontade de fazer isso e entender o problema. Existe um problema. Qual é o problema que existe? Nós temos uma parcela significativa de integrantes, vamos falar assim, das instituições militares do Estado do Rio de Janeiro que estão totalmente desinformados. E isso não é bom para ninguém, principalmente para eles, que podem estar perdendo direitos. Então é bom que isso seja objeto de reflexão por parte dos comandos gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Eu tenho certeza que todos os ativos querem o melhor para os veteranos e para as pensionistas, né? Até porque, como citaram em uma frase, se der tudo certo, os ativos um dia serão veteranos.
e a tendência é que os veteranos deixem pensionistas. Partindo dessa premissa, que é até lógica, nós temos que tratar muito bem os veteranos e as pensionistas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes.